Olá, amigos. Olha que paisagem linda. Olha aí. Viu só? Maravilha, né? Eu quero responder a pergunta do João Vitor. Ele me perguntou se existe cargo de pastora mulher. Se a mulher pode ser pastora. E eu achei bem interessante a pergunta, né? Porque hoje em dia a gente tem bastantes pastoras por aí, né? João Vitor, antes de responder a tua pergunta, eu quero falar um pouco sobre o cargo de pastor, tá? Segundo a palavra do Senhor, segundo a Bíblia. Não o que eu acho e nem o que eu penso, não é? Eu vou falar sobre o que o evangelho puro, né, sem religião do Senhor Jesus, fala sobre o cargo de pastor. Para mim falar de pastora do sexo feminino, eu tenho que falar do cargo de pastor. Bom, em primeiro lugar, que todo mundo tem que entender isso, que pastor, cargo de pastor não existe. Não existe cargo de pastor, não existe intitulado pastor. O cara, ele é pastor porque ele foi levantado por homens, por alguém. Não existe isso. Isso aí é heresia. É uma heresia grave, gravíssima. É uma heresia muito grave. É o cargo de pastor. Tá? Então, eu vou ler uma passagem aqui que está... Enquanto isso, você fica com a visão desse lugar. Olha aqui Efésios, a carta que Paulo escreveu aos Efésios nos fala. Fala algo fantástico sobre isso. Efésios 4, a partir do versículo 8, né, o apóstolo Paulo, que era apóstolo, deixou escrito assim. Tá um pouco ventoso aqui, deixa eu ver. Um só Deus e Pai de todos, ao qual sobre todos e por todos vós, mas a graça foi dada, cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Tá? Então, o dom de Cristo, grava isso aí. Por isso, diz, subindo alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Tá? Então Jesus subiu, levou cativo o cativeiro, o que é isso? Os nossos pecados, tá? E deu dons aos homens. Para quê? Para que os homens cuidassem da igreja. O que é a igreja? Não é templo, pessoas, ok? Pessoas precisam de dons para cuidar de pessoas. Aí, mais adiante, ele diz... deixa eu ver se eu acho aqui. Ele diz, e ele mesmo, quem? Jesus, deu uns o quê? Uns dons para apóstolos, que foram os 12, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores, ok? Então, respondendo a pergunta do João Vitor, pastor, ele não é um cargo, ele é um dom, entende? O que é cargo hoje? O que seria cargo hoje que está tudo errado por aí? Está tudo errado nessas igrejas, por isso que está do jeito que está. As pessoas não querem se converter mais a Cristo, por quê? Porque a maioria virou uma heresia. É só porque as pessoas não querem falar a verdade, mas eu tô aqui para falar a verdade. E não para esconder aquilo que Cristo me deu. O entendimento que Cristo me deu, que está escrito e ponto final. Não tem o que tirar e nem o que colocar. É o que está escrito e ponto. E por que as igrejas fazem tudo errado? Isso é que eu queria saber. Eles sabem que estão errados e estão fazendo tudo errado. Porque pastor não é um cargo. Pastor é um dom. Quem tinha que ter o cargo na igreja, quem tem que ter um cargo na igreja, são os presbíteros. Entende? Presbítero sim é um cargo. O que o presbítero faz? O presbítero cuida da parte de organização
da igreja, tá? E aquele cara que cuida das pessoas que vão ao templo, entende? Que vão ao templo, que se organizam e tudo mais. Agora, pastor, ele não é um cara limitado entre quatro paredes. Não, pastor é muito mais do que isso. O pastor, o cara que tem o dom de pastor, ele é pastor aqui na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, e ele é pastor lá na China. Entende? O dia que ele for para lá, ele cuida das ovelhas que estão lá, das pessoas que estão lá, que têm o mesmo pensamento e que são salvas em Cristo. Então, para ti ser um pastor, tu precisa ter um dom, tu precisa gostar de cuidar de pessoas, ok? Então, olha para o pastor da tua igreja e vê se ele tem esse dom. Se ele não tiver o dom de pastor e cuida de você e manda em você e tudo mais, né? Vê qual é o fruto da vida desse homem, se ele tem o dom ou não. Senão ele é um presbítero. Presbítero, sim, como disse o apóstolo Paulo, é um cara que ele tem uma instituição para cuidar, né? Ele tem um lugar que ele precisa cuidar. Como disse Paulo, vai e levante presbíteros aonde você for. Né? Paulo fala para Timóteo, ou para Tito, não me engano direito, se eu não me falha a memória. Então, pastor é um dom, pastor é muito mais do que um presbítero. Só que pastor, ele não fica limitado apenas num lugar. O cara, para ser pastor mesmo hoje em dia, ele precisa ter o fruto do Espírito Santo. Tá? Ele precisa ter o fruto do Espírito Santo. Tá? Lá em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito Santo, que é a paz. O cara precisa estar em paz, ele precisa ter amor, ele precisa ter muito amor no coração, ele precisa ter alegria, que é gozo, alegria, ele precisa ter mansidão, ele precisa ter longanimidade, ele precisa ter benignidade, ele precisa ter temperança, ele precisa ter muita fé, tá? E para ele poder cuidar de pessoas. Se não tiver esses requisitos, se o cara é ditador, se o cara é mandão, se o cara quer fazer as coisas do jeito dele e não do jeito que Cristo escreveu no Evangelho, entende? Esse cara nunca foi pastor. Hoje em dia, a gente vê homens levantando, por exemplo, eu vou todos os dias no culto, vamos supor, eu vou todos os dias no culto, todos os dias eu vou para a igreja, e não é errado, é bom que todo mundo vá, entende? Aí o cara fala bonito, entende? O cara começa a se destacar no meio dos outros, aí vai o homem, vai lá e diz assim, não, agora tu é pastor, e pronto. Aí coloca ele para cuidar das pessoas. O cara não está curado, o coração dele está todo arrebentado, o cara é cheio de ira, o cara é supersticioso, o cara tem ganância, entendeu? O cara é ruim ainda, entende? Ele não tem o fruto do Espírito Santo, ele é ruim, ele é mau e é soberbo também, e se acha o dono do pedaço, e aí ele vai cuidar de pessoas. Que pessoas que ele vai formar ali? Ele não vai formar nada. Ele vai formar pessoas piores do que eles. Como disse Jesus Cristo, vocês atravessam os mares, atravessam o deserto para fazer um convertido e tornam esse cara 7 vezes filho do inferno. Entende? Mas é porque tá tudo errado, cara. Vamos fazer o que é certo. Vamos fazer o que é certo. Tá? Aí respondendo a pergunta do João Vitor sobre pastora mulher. Aí o cara se levanta pastor, não. Agora eu sou pastor só porque ela é minha mulher, ela é pastora também. Mas eles não cuidam nem a casa deles e querem cuidar da igreja de Cristo. É isso que eu quero dizer. Entende? Olha como o troço está perigoso e como saiu fora do evangelho e eles sabem disso e fazem tudo errado. Fazem tudo errado. Bom, então, vamos organizar as coisas então. Respondendo a pergunta de João Vitor, mulher pode ser pastora? Pode. Pode ser pastora, desde que ela tenha o dom. Porque Paulo sentou sarrafo nas mulheres e não quer que as mulheres façam nada na obra, entendeu? Mas eu vou seguir a linha de Cristo, eu não vou seguir a linha de Paulo, do apóstolo Paulo. Cristo disse que todos, como diz a carta dos Hebreus, todos estão, né? Não há acepção de pessoas, homem e mulher, para Deus tudo é a mesma coisa. Ponto final, diz o escritor de Hebreus. E Jesus
o ministério de Jesus foi muito voltado para as mulheres. Então quem sou eu para dizer que mulher não pode ser apóstolo? Tanto é que uma das maiores pregações e a primeira pregação da salvação e do evangelho foi dado por uma mulher chamada Maria Madalena. Foi a primeira mulher que viu Jesus, a ressurreição de Jesus, que quando ela chegou no sepulcro, o sepulcro estava aberto, ele não estava lá, e tinha um anjo e falou, ele não está mais aqui, vai lá e avisa os teus. Então se ele deu uma ordem, vai lá, avisa os teus, e quem sou eu para dizer que mulher não pode? Porque o apóstolo Paulo disse, não, eu sou de Cristo e não de Paulo. Entendeu? Eu sou de Cristo e não de Apolo, entendeu? Então, essa visão que está muito fechada na vida das pessoas. Então, se mulher pode ser a pastora, pode, tranquilo, desde que ela tenha o dom. Homem pode, mas desde que ele tenha o dom. Qualquer um pode ser pastor, desde que tenha o fruto do Espírito Santo e que queira e que goste, que ame de fazer a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Não é botar uma gravata e um sapato ilustrado todos os dias para a igreja. É também, mas principalmente cuidar de pessoas, cuidar da viúva, cuidar do órfão, cuidar do necessitado, repartir o dinheiro que entra na igreja com todos os necessitados, entende? Não guardar riqueza na igreja, mas o dinheiro da igreja passar para todos os pobres. É isso e ponto final, ok? Para não estender muito o vídeo, eu quero agradecer a todos. Desejo um bom domingo para todo mundo, um beijo bem grande, em seguida vai ter outro vídeo também, envie suas perguntas. Em breve, se Deus quiser, nós teremos um templo, Igreja Livre, tá? Um espaço onde todos vão se reunir e você vai ver a diferença do que é verdadeiramente ser uma igreja. O que é verdadeiramente ser uma igreja, seguindo o evangelho puro e genuíno, sem interferência humana, mas que o Espírito de Deus é que vai mandar nesse lugar. Beijo para todo mundo.